Boa noite pessoal. Eu tô aqui, vocês não têm ideia, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito falante, então eu tô meio perdida aqui, tentando arrumar luz, como senta, como deixa de sentar, né? Eu tava hoje, antes de começar a falarmos, não é, sobre o livro de Apocalipse, que é um livro bíblico, não é? É o último livro da Bíblia, é uma profecia que fecha um ciclo. Então eu tenho que contar um minutinho para vocês de tudo que aconteceu, porque a partir do momento que eu começo a falar da palavra de Deus, eu tenho um start. Eu não fico mais brincando tanto, eu não consigo mais fazer piadinhas. Então deixa eu dar esses 2 minutinhos para dar uma relaxada, para poder começar o estudo com vocês. Primeiro, eu não sabia como que colocava a luz, onde colocava a luz foi um Deus, não é? Nos acuda. Depois você tem que fazer uma maquiagem para não ter luminosidade no rosto, né? Porque assim, eu fui assistir uns make-offs, né? Do pessoal que faz assim, e eu comecei a passar mal, começou assim a apertar meu peito, eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu falei, gente, como eu me proponho a fazer uma coisa, não é? Que eu posso ter o preparo no sentido de estudo e no sentido espiritual, não é? Devido às consagrações, é claro, a gente tem que ter uma vida consagrada para falar sobre a palavra de Deus. Mas eu não tenho preparo nenhum, não existe estúdio, não existe gente para fazer aparecer aqui frasezinhas e botar uma telinha, não sei de que forma. E eu comecei a entrar em pânico, eu falei, quer saber, Senhor? É com o Senhor, vamos lá, o que eu tiver que falar vai ser segundo a sua vontade, vai ser conforme o teu querer, vai atingir quem tiver que atingir, chegar quem tiver que chegar da forma como o Senhor quiser, não é? Então, eu falei, ai, amém, vamos lá, liga o negócio e vamos gravar. Nem sei se eu vou cortar essa parte, porque de repente, como eu estou gravando para poder colocar no canal, eu posso depois cortar essa parte, né, se eu achar que não ficou interessante. Afinal de contas, nós vamos falar de uma profecia bíblica, e não é uma profecia bíblica como acontecia nos livros, né, de Isaías, Jeremias, dos profetas menores, e assim vai, né? Uma profecia para o povo de Israel, para aquela hora, para aquele momento, não é? Tanto que eles falavam como, né, os profetas, eles falavam assim, disse o Senhor, falou o Senhor, não é? Então sempre o Senhor falou, então que se não consertar os seus caminhos, isso irá acontecer, que se vocês não mudarem essa forma de agir, isso vai acontecer, que vocês irão cativos porque fizeram isso e transgrediram, né? Já o livro de Apocalipse não diz nada disso. Aliás, João não narra dessa forma, né? João narra assim, eu vi, não é? Eu vi, ou então, como eu frisei no último vídeo, escreva, não é? O Senhor dizendo para ele, escreva. Então nunca é o Senhor falou e disse o Senhor mandou te dizer. Não, é um livro que eu vi, ou ele mandou que eu escrevesse. Então não é um livro que, se você parar de fazer isso, se o mundo parar de ser mal, se o mundo parar de andar nos nossos caminhos, se o mundo parar de desagradar o Senhor, se o mundo parar de servir aos outros deuses, se acontecer isso, o Senhor terá misericórdia e não destruirá o mundo. O Senhor terá misericórdia desta nação e esta nação não será destruída. O Senhor terá misericórdia e esse povo não será cativo. Não, Apocalipse não diz isso. Apocalipse narra o final de tudo, não é? O final de um ciclo. E aí você fala para mim, Andréia, como que você fala isso com um sorriso no rosto, não é? O final de um ciclo. Quer dizer, vai acabar
tudo e você tá falando sorrindo. Eu falo sorrindo e eu falo feliz e não brincando, porque não se brinca com a palavra de Deus. Eu falo com todo temor, não é? Que eu falo isso sorrindo, porque o Apocalipse é a nossa redenção. O Apocalipse, por mais terrível, não é? Que quando João começa a narrar a abertura dos selos, não é? E quando ele começa a narrar os cavaleiros, e quando ele começa a narrar as pragas que virão sobre a terra, e quando ele começa a narrar tudo que vai acontecer, as pessoas entram em pânico. Mas não, Deus diz que os escolhidos, os filhos, escolhido não é assim, ele vai sair escolhendo, você. Não. Não é? Os escolhidos no sentido de quem aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador e andou nos caminhos do Senhor. Esses serão selados e esses não sofrerão, não é? Tudo isso que vem sobre o ímpio, vem sobre aquele que nunca se dobrou diante do Senhor e permaneceu até o último momento, porque também pode ter se dobrado diante do Senhor, aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador e se desviado dos caminhos do Senhor. Tanto que a palavra do Senhor diz que no final dos tempos, até os salvos, até os santos seriam enganados. Então, para você ver o poder de persuasão que o anticristo terá, não é? Para você ver a capacidade de te enganar que ele terá. Quando nós falamos de Apocalipse, nós falamos sim do final de um sistema terrível, de um sistema podre, de um sistema corroído pelo pecado, pela maldade, pela sujeira, por tudo que é abominável a Deus. E esse sistema tem que acabar para que um povo santo comece a habitar novamente nessa terra, para que um povo santo comece a reinar. E aí já não é mais esse reino finito que nós vivemos, não é? Com morte, não é esse reino que inicia ano, termina ano, inicia ano, termina ano, inicia século, termina século, inicia milênio, termina milênio, e assim nós vamos contando. Não! Vai ser o início do reino eternal. Então, por isso que o livro de Apocalipse é tão importante. E não é um livro para se ler desesperado, é um livro para se ler feliz, se você crê na tua salvação. É um livro para você ler feliz, se você acredita no que Deus está falando naquele livro, que os filhos dele serão selados e não serão atingidos pelas pragas, pelas maldições, pelas doenças que virão durante o Apocalipse, durante a tribulação. Eu disse que nós estudaríamos, não vai ser óbvio nesse vídeo, eu não quero colocar vídeo de mais de 15, 20 minutos, porque ninguém tem paciência para assistir, nem eu. Então nós vamos assim com vários estudos, nós vamos falando de várias coisas e nós vamos contextualizando, claro, do início ao fim. E eu posso estar te explicando a abertura dos selos e de repente voltar um pouquinho no início, ou dar uma passadinha lá no final, ou eu posso citar um outro livro da Bíblia, não é? E você vai anotar aí, porque infelizmente, como eu digo, não tem uma produção para ir anotando isso, mas no final de todos os vídeos eu vou fazer uma apostila, um PDF, para eu poder colocar um PDF na internet. Eu tenho que ter um site, então eu vou também agora, né, além do canal, vou fazer um site para poder colocar esse estudo, né, em PDF, para que você depois estude em casa com referências bíblicas, com referências a outros livros, com referências até mesmo a teólogos fantásticos, tanto que eu sou assim muito, como que eu posso dizer, não é fã, mas admiradora do trabalho de um deles, assim. E hoje, quando eu comecei a escutá-lo falando sobre o Apocalipse, que eu nunca tinha parado para ouvi-lo, eu ouvi o primeiro vídeo, quando eu ouvi o segundo eu falei, Senhor,
É o que eu falei resumidamente nos 2 primeiros vídeos e é o que eu vou falar hoje. Então, realmente estamos vivendo o fim dos tempos e nós temos que estar preparados para isso. Porque, Andréia, no que você se baseia para dizer que nós estamos no fim dos tempos? Porque quem seria o anticristo que é narrado em Apocalipse? Hoje não vamos falar dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças e tal. Vamos falar disso. Quem seria o anticristo? Quem seria essa pessoa? Essa pessoa que sentaria no trono de Davi? Essa pessoa que seria considerado a melhor pessoa para governar o mundo, e ele vai governar. Quem seria essa pessoa? O que nós estamos ouvindo e vendo durante todo esse tempo? Mais precisamente, não é? Porque até há uns 20 anos atrás, tudo era teoria da conspiração. 30, então, você era louco. 20, teoria da conspiração. 15, você tá maluca. 10, parece que o negócio é mesmo assim. Hoje, tá, você fala desse jeito, eu falo desse, tudo bem, eu respeito o que você pensa. Hoje tá dessa forma. Por quê? Porque nós estamos diante de um governo único. Nós estamos caminhando para um governo único. Nós estamos caminhando para pessoas ditando as regras para nós. Nós estamos caminhando para países fazendo alianças, assinando tratados que valerão para a humanidade. E quando nós olhamos para isso, nós chamamos isso do quê? De nova ordem mundial. Nós chamamos isso do quê? De governo único. E nós chamamos isso do quê? Nós chamamos isso de poder absoluto. Quem vai ser essa pessoa? Cristo. Quem vai ser essa pessoa? Jesus? Não tem como. Não tem como essa pessoa ser, não tem como esse primeiro que vai aparecer e fazer isso ser. Por que não tem como, Andréia? Não tem como, porque nós ainda estaremos em corpo corruptível. Nós ainda habitaremos em tabernáculos. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o tabernáculo. E nós ainda habitamos em tabernáculo que pode se machucar. Nós ainda habitamos em tabernáculo, quando eu digo corruptível, que comete pecados graves, não pode ser Cristo. Nós não podemos habitar, nós não podemos viver, nós não podemos governar com um santo, sendo ainda pecador. Por isso, este governo mundial que está sendo preparado não é o Cristo verdadeiro que vem acabar com esse sistema de coisas. Esse é o anticristo. E o que vai acontecer, André? No governo dele, ele vai ser uma pessoa tão fantástica, tão legal. Ele vai fazer tantas coisas boas que até mesmo que eu disse, os salvos, os santos seriam enganados. Por que, meus irmãos? Por que, meus amigos? Porque o pecado não pode habitar em corpo corruptível. Então, hoje, eu sou contra muitas coisas. Eu tenho amigos que são contra outro tanto de coisas e nós formamos um grupo meio que de resistência a essa nova ordem mundial. Só que é incrível, nós discordamos em um outro tanto enorme de coisas. E o que vai acontecer quando esse governo mundial vier? Ele vai fazer com que nós nos sintamos representados por ele. Porque ele vai ceder em coisas que você hoje não concorda e faz parte do meu grupo de resistência. E de repente você pode falar assim, pera lá, o André também está exagerando. Pera lá,
o meu vizinho aqui também tá exagerado demais. Ah, pera lá, meu tio é maluco. Ah, cara é super gente boa. Você passa pro lado dele. Daqui a pouco ele faz outras coisas muito boas. E o que vai acontecer? Um outro tanto passa pro lado dele. E a resistência hoje vai se tornando cada vez mais minoria. E o que vai acontecer? Vai acontecer de chegar um momento que vão te dizer: ou você faz o que eu mando, não é isso um governo único? Ou você, hoje estamos sendo ameaçados, se não, né, sabe, a picadinha lá, né, nos filhos, já tem lei para tirar o teu filho. E isso porque ele não assumiu o poder ainda. E o Apocalipse diz isso. Diz que quando esse homem da iniquidade chegar, ele é o primeiro cavaleiro. Nós vamos estudar na abertura de selos e dos cavaleiros. E aí então começa a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial só vai permanecer em pé quem tiver muita fé. Porque vai ser pela fé. Hoje, muitos, nós falamos assim, nós somos cristãos, conservadores, de direita, nós somos isso, nós somos daquilo. Então, nós defendemos uma ideologia para tomarmos uma posição. O Apocalipse não defende ideologia. O Apocalipse, ele narra que só serão salvos aqueles que permanecerem do lado do Cordeiro. Aqueles que não praticarem nenhum ato que seja abominável para Deus. Aqueles que confessarem o seu nome até diante da morte. E aí você diz para mim: mas André, você acabou de dizer que nós não vamos passar por todo aquele caos apocalíptico. Eu disse que nós seremos selados e nós não passaremos, porque a palavra de Deus, ela nos garante. Comei, está lá em Provérbios, Salomão escreveu lá: comei, bebei e alegrai-vos. Essa é a vossa porção sobre o céu. Comer, beber e a alegria do nosso coração, mesmo diante do maior caos, isso é promessa de Deus, ele não deixa de cumprir. Segunda promessa, que tem tudo a ver com o momento de crise do Apocalipse: jamais se viu um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Às vezes a gente pensa: Senhor, se eu partir hoje, que mundo eu vou deixar para o meu filho? Você é um justo. Você crê no Deus Todo-Poderoso. Você professa essa fé. A tua descendência, no Apocalipse, não mendigará o pão. Então essa é a garantia que nós temos. Mas a garantia de que não nos obrigarão a nos curvarmos diante desse Senhor da nova ordem mundial, nós não temos. Porque a palavra que está em Apocalipse diz: ele exigirá isso de vocês. E quem vai se manter firme e contra esse governo? Somente porque não deixa de cumprir a palavra de Deus, porque não nega a Deus, porque não aceita Ele como o Deus desse mundo. Nesse momento, eu quero terminar com essa palavra. Esse vai ser o seu checkmate. Começa a ler Apocalipse. Quinta-feira a gente volta e vamos começar com os 7 selos. Nesse momento, quando você for obrigado a se prostrar diante dele, essa é a única exigência. A única. Se o que te segura hoje como resistência a esse sistema é ideológico, você vai se prostrar. Só não vai se prostrar os filhos de Deus, os selados pelo sangue do Cordeiro. O livro de Apocalipse para nós é um paralelo do livro de Daniel para os judeus. Disse também em um vídeo passado, quando
Sadraque, Mesaque e Abednego, que esse não era o nome deles, foi o nome dado na Babilônia, tiveram que se prostrar diante da imagem levantada por Nabucodonosor, ou você se prostra, ou eu te jogo na fornalha. Todo mundo tinha se prostrado, só eles que não. Eles disseram, então nos joga no fogo, quer dizer, morte, porque eu morro pelo meu Deus. Só que naquele episódio, não era um apocalipse, não é? Naquele episódio, o Senhor veio e os livrou das amarras e do fogo. E Nabucodonosor e toda a Babilônia se prostraram diante do Deus de Israel. Mas nesse período apocalíptico, não vai ter essa escolha. Ou você se prostra, ou você morre. Isso é o que te mantém contra a nova ordem mundial. É ideológico. Isso vai cair barreira por barreira. A tua ideologia vai ser suprida por ele, porque ele é muito inteligente. A única coisa que vai te separar nessa hora é a tua fé. Não me prostro. Eu só me prostro diante do Deus Altíssimo. E aí? É só se prostrar que você não morre. Ideologicamente, no problem. Espiritualmente, todo o problema está aí. Quinta-feira a gente começa a estudar então, enfim, os selos. Vamos lá? Que Deus abençoe vocês. Eu vou sempre falar de uma forma bem tranquila. Não é para ninguém se assustar, porque eu disse, Apocalipse é o livro da nossa redenção. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele envie anjos de guerra nos protegendo e através do seu Espírito Santo vá nos dando entendimento, porque nós vamos ter que estar muito fortes para esse dia. E eu peço a vocês que orem também por mim, porque eu preciso de alguns ajudantes que falem, Andréia, pode deixar que eu mexo no canal para você, para pôr os negocinhos que no teu não tem nada. Ah, não se preocupa com isso, não se preocupa com aquilo, porque eu não sei absolutamente nada disso. Mas que o Senhor abençoe vocês imensamente. E existem muitos vídeos de padres, teólogos, pastores fenomenais explicando sobre Apocalipse. Eu vou explicar com esse meu jeitinho. E eu agradeço a quem estiver acompanhando. Deus abençoe. Boa noite.